nós estamos na Praça Cleide Moraes. Lembrando aqui que existem duas praças, né? Não é, a gente acha que tudo é Praça Amazonas, né? Mas não, desse lado é a Praça Cleide Moraes, a Praça Amazonas, e do lado de lá a Praça Oswaldo Cruz. São duas praças. Lembra então que aqui existia um coreto, né? E ali onde é hoje em dia o açaí, né? O açaí, como é que as pessoas gostam de chamar, né? Que tem sempre essa questão. Era o nosso gasômetro, né? Jonathan, gasômetro. Esse nome dentro da história da cidade, patrimônio, gasômetro. Existe um local que se chama gasômetro. Existe um local chamado o quê? Estação gasômetro, né? Onde é que fica? Lá na antiga, como é que eu chamo? Antiga casa do governador, né? É assim que as pessoas chamam, né? A antiga casa do governador, né? Existia então um gasômetro aqui, um gasoduto, né, que fazia então o abastecimento da cidade de Belém. E lembra que eu falei que lá no reduto, no roteiro do reduto, quem já foi, lembra que eu também falei que lá existia um gasômetro, né? Mas lá não era gasômetro, lá era questão de luz, lá era questão de eletricidade. Aqui existia esse gasômetro justamente para abastecer também as questões do trem, porque o trem ele passava por aqui. E lembra que eu te falei que existem curvas na cidade, né? E por que dessas curvas dentro da cidade? Era justamente para que o trem ele pudesse então fazer suas curvas. Jonathan, trem fazendo curva? Trem passava por aqui? Passava, né? Mas isso vai ser para uma outra fala, só dando spoiler, né? Que hoje vocês vão ficar até o final, que eu vou falando metade para você falando no meio do caminho. E aí então existia esse trem que passava por aqui, né? Fazia então esse percurso, e existia então a rua que ligava as partes então de Arsenal, né? As partes militares da cidade, né? Que é justamente onde logo depois, então pensem aí no período então da ditadura, vai se levantar então essas questões muito grandes em relação aos militares, né? E aí então existiu a Praça do Arsenal de Marinha, justamente fazendo também alusões a essas questões. Lembrem aí, Praça do Arsenal, Canhão, Praça do Arsenal, coisas relacionadas ao militarismo. Então isso também vai lembrar muito dessas questões, né? E aí há-se a expansão então a partir da Roberto Camelier, aonde passava o trem, e vai então passando para a questão aonde se pousavam os aviões da Condor, da aviação Condor. O que te lembra isso? Pássaro. O bairro Condor. Era onde pousavam os aviões da cidade de Belém. Os aviões que vinham e aquaplanavam então na água, né? Eles pousavam então na água, né? E aí, lembra que naquela época existia muito desses aviões, né? E aí por isso existiu o bairro da Condor. Onde tu vai? Eu vou na Condor. Eu vou lá na Condor, na empresa Condor. Hoje a gente fala, eu vou lá na Bom Jesus, eu vou ali mas antigamente era justamente a Condor. E aonde era que eles faziam essa atracação? Na Praça Princesa Isabel, que hoje em dia então é o terminal rodoviário da cidade de Belém. Então tinha todas essas questões ali daquele bairro. Jurunas, você sabe que é por causa então das tribos que também existiam, né? As tribos indígenas que existiam então, né,
às margens do rio Guamá, né? Então existiam várias, né? E aí o bairro dos Jurunas também teve essa expansão. Lembra também do bairro dos Jurunas, que a expansão foi pela Roberto Cameli, aonde você vai ver o mercado municipal dos Jurunas. Vocês sabiam que os Jurunas têm um mercado municipal, sabiam? Quem mora aí nos Jurunas sabe que ali, logo passando a Mundurucus, ali aquela área ali tem um mercado municipal, né? E aí então vários mercados municipais foram feitos, como na Pedreira, como no Telégrafo, como na Aclimação. A Aclimação tinha o seu mercado municipal também, né? Quem é morador de lá, eu sou morador de lá, né? O nosso mercado municipal ficava ali onde era a creche, né? Ali na praça da Alça de Jurandir tinha o forno crematório de um lado e existia o mercado municipal do outro, né? E aí ele foi destruído, então foi tomada a feira, né, da cremação de hoje. Mas a gente vai agora, eu chamo a Ana Paula, justamente para fazer então essa caracterização então da 16, né, e os casarões também que compõem ela. Oi, gente, bom dia. Então, gente, como o Jonathan falou, meu nome é Ana Paula, eu sou formada em Geografia pelo FPA, estou no grupo de pesquisa há um tempinho já. E a gente está nesse roteiro pela Estrada de São José, que era como anteriormente era denominada Avenida 16 de Novembro, que é a avenida que a gente vai adentrar em breve e vai fazer esse percurso. É a principal avenida desse roteiro. Esse é um roteiro bem recente, foi um roteiro que teve a sua primeira edição um pouco antes da pandemia, ali em 2019. Né? A gente tem também um produto desse roteiro, que é um artigo. Eu vou até ver aqui o nome para falar para vocês, que quem quiser se aprofundar também pode ler, está disponível na internet. Então, é um embasamento teórico. Esse artigo, ele é fruto da pesquisa de um antigo monitor do roteiro, Jorge Salles, que infelizmente faleceu durante o período da pandemia. O nome do artigo é Pela Estrada de São José, Produção do Espaço e Patrimônio, o exemplo da Avenida 16 de Novembro em Belém do Pará. Ele escreveu esse artigo em coautoria com a professora Gorete Tavares, que hoje não está aqui porque ela está de férias. Então a professora estava merecendo esse descanso, falou, vocês vão querer assumir esse roteiro? A gente falou, não, bora. Porque é muito interessante para a gente estar fazendo esse roteiro. Como o Jonathan estava conversando com vocês, é um roteiro que ele está aqui nessa fronteira da Cidade Velha com Jurunas, né? Chega lá perto do bairro da Campina também, enfim. Então é um roteiro em que a gente vai percebendo essas territorialidades de Belém, de como esse território urbano ele também é formado ao longo do tempo. Então, falando um pouco sobre a questão da Avenida 16 de Novembro, né? Ela vai ter esse nome, exatamente essa toponímia. A gente vem falando muito sobre toponímias no roteiro. O que seria uma toponímia? Seria esse nome do local, o nome de uma rua, o nome de uma praça, que pode servir para homenagear alguém, pode servir para homenagear alguma data específica que tenha uma importância de representação espacial. E também tem essa lógica de colocar essa memória do lugar, né, no espaço. Enfim, muitas vezes a gente vê assim, a gente só sabe o nome, a gente não sabe a origem, né? Mas a intenção é exatamente essa, fazer essas homenagens, conseguir demarcar também, e tem a ver também com essa própria questão mesmo do poder da cidade, né? A professora Gorete, sempre nos nossos roteiros, ela chama atenção para isso. Onde estão, por exemplo, as representações dos povos indígenas em Belém, nas praças? A gente vai ver, por exemplo, nas praças vão ter homenagens a cientistas, a militares, muitos locais vão ter homenagens a militares, nas nomes de ruas também, a gente vai ver almirante, enfim, e general, mas e aos povos indígenas, né? Quando a gente fala também sobre essa questão da arquitetura de Belém, provocando algumas reflexões aqui. A arquitetura de Belém, uma obra foi construída pelo Antônio Lande. Não, Antônio Lande, ele projetou. Uma coisa que ele não fez foi botar um tijolo naquela obra, né? Então são algumas coisas que a gente também tenta refletir nos nossos roteiros, porque os nossos roteiros, eles têm realmente, como eu estava conversando com o Marcos André, o nosso fotógrafo, esse objetivo de agregar os moradores da cidade. É um roteiro que pessoas de fora do estado podem vir? Pode, é gratuito, é aberto, mas a gente quer muito que os moradores estejam, né? Eu fugi um pouco aqui, mas eu ia falar sobre a Avenida 16 de Novembro. Ela vai ter esse nome exatamente para homenagear essa data em que o Pará aceitou esse momento de proclamação da República. Então a gente já vai ver um período histórico aí sendo demarcado no nome de uma avenida.
E uma coisa que a gente vai perceber, que vai ser bem interessante quando vocês adentrarem, quando nós adentrarmos no nosso grupo, na avenida, durante os pontos que a gente for falando, é que ela é uma avenida que é cortada, né? Obviamente por muitas ruas, mas que a gente vai ver ali no entorno várias praças. A gente vai falar sobre a Praça Felipe Patroni, a gente vai também terminar o nosso roteiro ali na Praça da Bandeira. Então a gente vai ver que essa arborização da avenida, por exemplo, ela não vai estar na avenida, mas ela vai estar principalmente, né, nessas ruas que são transversais a ela. Outras coisas também que é importante, o Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, um dos maiores também do mundo, ele vem trazendo o conceito de forma, função, estrutura e processo para a gente poder analisar o espaço e o espaço urbano consequentemente, né? A gente está numa cidade que é metrópole da Amazônia, então tem a sua relevância, como o Jonathan muito bem disse anteriormente. A gente tem também colocado no roteiro essa perspectiva das mudanças climáticas, da gente debater o patrimônio também a partir dessa perspectiva socioambiental, porque se a gente fala de patrimônio cultural, a gente também está falando do natural, a gente está falando da natureza e de como a gente se relaciona com ela, né? Então, a gente vai ver nessa questão forma, estrutura, função e processo, né? A forma seria exatamente como a gente vê na paisagem aquele objeto espacial. Por exemplo, a gente vai ver o Paulo Joalheiro, o Jonathan muito bem explicou, ele teve várias funções ao longo do tempo, né? Esse uso dele foi alterado ao longo do tempo, mas a forma ela permaneceu a mesma. Obviamente, teve suas modificações internas e tudo mais, mas externamente a gente vai ver, olha, é o mesmo local, mas de acordo com a demanda da sociedade, a função ela vai se alterando, né? Então a gente vai ver um conjunto arquitetônico aqui na 16 de novembro que ele vai ser bem heterogêneo, não vai ser homogêneo. Por exemplo, tem muitas ruas que são só comerciais, mas essa daqui não. A gente vai ver a presença de comércio, mas a gente vai ver a presença de residências também e de um conjunto arquitetônico que vai perpassar por essa arquitetura portuguesa, mas também já vai ter uma arquitetura mais moderna aí. Então isso tudo vai ser bem interessante, né? E entre esse conjunto a gente vai entrar daqui a pouquinho lá no Casarão do Boneco. O professor Cincinato Marcos vai estar recebendo a gente lá. Vai ser bem bacana, vai falar sobre as atividades. Hoje não está aberto lá para circular, vai ser exclusivo para o nosso grupo. Às vezes eles abrem, tem uma programação, hoje não. Mas vai ser bem bacana para a gente conhecer um pouco mais. E durante o percurso a gente também vai parar em algumas ruas que são interessantes da gente saber essas toponímias ali. Na 16 de novembro também vamos parar ali no final da Tamandaré para falar um pouco mais sobre a 16, sobre a Tamandaré, sobre essa questão geomorfológica também. O Felipe, que está aqui, ele vai fazer a estreia dele hoje no roteiro. E, enfim, né, só aproveitando aqui que eu estou falando, a gente tem um Instagram do roteiro, é Roteiros Geoturísticos, no plural, tudinho. Vocês podem procurar lá, marcar a gente. Eu e o Jonathan e o Marcos André somos administradores, então a gente está repostando as coisas. Enfim, é importante para a divulgação do projeto. E a gente vai estar divulgando por lá também os próximos roteiros. A gente já tem uma programação até final do ano de roteiro, mais ou menos 1 ou 2 roteiros todo mês. E a gente espera contar com vocês, principalmente para esses roteiros, né? Aqui na Estrada de São José, o da Batista Campos também, que a gente está muito ansiosos para fazer, porque são roteiros que faz um tempo que a gente não faz, devido à questão da pandemia, e voltou da pandemia, a gente teve alguns enclaves para conseguir fazer os roteiros da mesma forma, né? A gente tinha essa questão da segurança também, tanto que, enfim, até ano passado a gente ainda fazia alguma coisa mais reduzida, colocava um limite de inscritos, agora não mais. Então a gente espera contar muito com vocês nesses próximos roteiros desde já. Então é isso, gente. Vamos nos encaminhar para a Avenida 16 de Novembro e para o Casarão do Boneco, né?